Quinto ano, boa tarde. Aula do dia 13 de outubro de 2020, Ciências. O tema nutrição e alimentação. Mas preste atenção. Tia Cristina quer lembrar vocês de vocês não esquecerem de fazer aquele cabeçalho caprichado no caderno, colocar as datas no livro e caprichar no desenho, no caderno de arte e a pintura também. Tá bom? Beijinho, vem comigo e preste atenção na aula. Hoje eu vou explicar para vocês sobre alimentação saudável. O ser humano necessita de energia dos alimentos para realizar todas as atividades diárias e ter um desenvolvimento saudável. Alimentar-se bem não significa apenas comer grandes quantidades. O importante é a qualidade do alimento que comemos, a qualidade do alimento que consumimos. A alimentação deve ser variada e equilibrada, composta de alimentos que forneçam a quantidade suficiente de nutrientes de que o organismo necessita e que seja proporcional ao número de energia gasta. Uma boa alimentação é composta por alimentos frescos, não estragados e de diversos tipos. Para ter uma boa saúde, as pessoas necessitam, dentre outras coisas, de uma alimentação saudável. E nós vamos aprender que tudo aquilo que nós ingerimos ajuda no bom funcionamento do nosso corpo. De alguma forma, os alimentos que nos ingerimos podem ter 3 origens diferentes. Eles podem ser de origem animal, ou seja, tudo aquilo que vem do animal, como a carne, ovos, leites. Pode ser de origem vegetal, ou seja, tudo aquilo que a gente planta, como as frutas, legumes, as verduras, as hortaliças em geral. E de origem mineral, que o próprio nome já diz, que vem do minério, que pode ser a água mineral, que a gente precisa consumir em grande quantidade no dia a dia, e o sal, que também é retirado da água do mar, da água salgada. Então, os alimentos podem ser nessas 3 origens. Aqui nós temos exemplos das 3 origens que pode ser a nossa alimentação. A primeira mineral, a segunda vegetal e a terceira animal. Preste atenção nos exemplos. Agora nós vamos falar sobre os nutrientes. Os nutrientes são substâncias presentes nos alimentos que podem fornecer energia e serem usados para o crescimento e funcionamento do corpo. Ou seja, tudo aquilo que a gente come é transformado em algum benefício ou talvez em algum malefício para o nosso corpo. Então a gente precisa ingerir uma alimentação equilibrada e variada desses nutrientes para que o nosso corpo não saia prejudicado, para que a gente não tenha futuramente nenhuma doença pelo excesso de consumo desses nutrientes. Precisa ser equilibrado, hein? O primeiro nutriente que vamos conhecer são os carboidratos. Eles estão na base da nossa pirâmide alimentar. Eles podem ser encontrados em pães, massas, cereais, farinhas, batatas e mandiocas. Eles fornecem energia ao nosso corpo. Eles fornecem aquela energia diária que a gente precisa para realizar todas as atividades do nosso dia a dia. Outro nutriente importante são as proteínas. São encontradas, por exemplo, em carnes, ovos, feijão, soja, leite, queijo e lentilha. São utilizadas pelo corpo para crescer e reparar estruturas desgastadas e machucadas. Então elas servem para, além de fortalecer o corpo, elas servem para fazer o nosso corpo crescer. Então as proteínas também são bem importantes. Essas são as vitaminas. Elas são encontradas em diversas nomenclaturas diferentes e elas são encontradas, por exemplo, nas frutas e nas hortaliças. Elas ajudam no funcionamento do corpo e nos previnem de doenças. Por isso, quando a gente está resfriado ou gripado, a gente toma vitamina C, porque ela ajuda a fortalecer o nosso corpo de algumas doenças. Agora eu vou falar das gorduras ou lipídios. Quer dizer que eu posso comer muita gordura, que é uma alimentação super saudável? Não, mas o nosso corpo também precisa dela, porque assim como os carboidratos, elas também nos fornecem energia. Mas a gente tem que tomar muito cuidado e comer e consumi-las em pequenas quantidades. Elas são encontradas no óleo, na manteiga, em algumas sementes e gorduras de animais, por exemplo.
E por fim, vou falar dos sais minerais, que apesar deles não fornecerem energia, eles desempenham várias funções importantes no nosso organismo. Alguns têm a função da nossa estrutura, outros ajudam na regulação de diversas atividades vitais. O que são atividades vitais? São atividades que nos mantêm vivos. Então, os sais minerais também são importantes e podemos encontrar também em algumas frutas, hortaliças, por exemplo. Entenderam? A partir de hoje, tenha uma alimentação saudável. Faça do o seu prato equilibrado e balanceado, contendo a porção certa de cada nutriente, porque eu tenho certeza que isso ajudará no funcionamento do seu corpo e no seu crescimento. Lembre-se, comer exageradamente não é comer bem. Comer exageradamente só vai acarretar doenças para o seu corpo. Leia com atenção o texto explicativo do livro, faça as atividades e fique ligada, hein?